Pronto para gravar. A palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E diz: o verbo se fez carne. João capítulo 1, verso 1 diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a luz resplandecia sobre as trevas. Nessa noite eu quero trazer a palavra de Deus para os seus corações, falando de Cristo Jesus, falando do Verbo. O Verbo significa palavra, palavra de Deus que vai ao nosso coração. João escreveu dizendo: No princípio criou Deus todas as coisas. Como nós olhando para a palavra de Deus lá no primeiro livro da Bíblia Sagrada, em Gênesis, primeiro livro de Gênesis, que fala do Verbo que foi criado, que criou todas as coisas. Nessa noite eu quero falar do Verbo que se fez carne e habitou no meio do povo. Se chama Jesus Cristo. João estava levando a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo, o próprio dono da palavra da salvação. Jesus, ele é o Verbo, ele se fez carne, ele habitou no meio do povo para que todos compreendessem e por ele que seria salvo. E é necessário todos nós cremos que só em Jesus Cristo há salvação, só em Jesus Cristo há vida eterna. É necessário que todo homem confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje, nesta noite, eu quero trazer a palavra da salvação em Cristo Jesus, que todos possam crer que somente Jesus Cristo é a salvação. Ele diz aqui no versículo 10: Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo estava no mundo e o mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o compreendeu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todo quanto receber tem o poder de ser feito filho de Deus. É necessário para que todos nós possamos ser filhos de Deus, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, porque ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Ou seja, o povo de Israel foi o povo privilegiado para aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Só que, no entanto, eles compreenderam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e eles não o aceitaram, porque ele veio de uma linhagem pobre, ele veio de um povo, de uma nação em que não tinha grandes recursos, porque eles criam que Jesus Cristo, Salvador, sairia do meio dos reis, os quais era na época os reis da época que podia libertar o povo da escravidão. Israel esperava um libertador para lutar contra seus próprios inimigos, mas nem tanto Jesus veio trazer a libertação em derramar sangue ou ferir alguém, mas sim trazer a cura da alma, a cura do espírito, que é necessário que todos possam crer em Jesus Cristo. E se você está nessas condições, que ainda não conhece a palavra de Deus e precisa de uma cura em Cristo Jesus, somente clame a Ele, porque Ele é o nosso libertador. Nessa noite eu quero que você possa estar vendo este vídeo
e possa estar meditando nesta palavra. No versículo 11 diz: Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas o versículo 12 diz assim: Mas a todos quantos o receberem, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. No versículo 13 diz: Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão. O versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 15, João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim, o que era antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João, ele pregava no deserto, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falava de Jesus Cristo, ele pregava a palavra do Senhor Jesus, que havia de vir para libertar o povo de Israel. Mas nem tanto o povo de Israel aceitaram a palavra do Salvador Jesus Cristo, mas ele nos deu o direito para todos quantos o receber, tem o poder de ser chamado Filho de Deus. Se você nesta noite está prestando atenção neste vídeo, a palavra de Deus fala que o tempo aceitável é hoje, o tempo da salvação. E que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.